Continuando, felizes, que Deus nos guarde e nos abençoe. Vamos continuar falando do projeto de Deus na Terra, deixando claro mais uma vez, nada que aconteceu na Terra, que está na Bíblia, errou, não. Deus não erra. Deus não erra. Deus se arrependeu 2 vezes. Uma, de ter feito o homem, mas depois ele mesmo consertou. E outra, de ter mandado o dilúvio, que ele mesmo consertou. Então, Deus não erra? Não. Ele se arrependeu 2 vezes em toda a Bíblia. Ele se arrependeu 2 vezes, porque, continuando, ele fez o homem com as suas próprias mãos. O homem perdeu a eternidade, parte do projeto, porque Deus queria almas na terra. Continuou o projeto. Ele mandou o filho dele na terra para devolver a eternidade para o ser humano. Então o filho dele veio na terra para ser maltratado, para ser... e dar a vida. Se ofereceu em holocausto para pagar os nossos pecados, porque Deus disse, eu estou cansado do cheiro de carne queimada. Então enviou o filho dele sagrado, que se tornou verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E para quem fala, mais uma vez, e para quem fala, o Senhor Jesus, para ele era fácil, ele sabia que ele era. Se Deus fizesse isso, Deus era injusto. O Senhor Jesus veio num corpo de carne e se sentiu no corpo de carne como eu e você sente. Então, se sentindo num corpo de carne, se sentindo agredido, perseguido, ele se ofereceu em holocausto para pagar os nossos pecados e nos devolver o dom da eternidade. Eu vou falar mais uma vez aqui. O pecado entrou na terra por uma mulher, Eva, e depois atingiu o homem. Então, o ser humano perdeu a eternidade, porque por Adão não tratar bem a companheira que Deus deu a ele, ela foi falar com serpente e ela caiu e acabou derrubando ele. Chegou o tempo que Deus falou para o Senhor Jesus, filho, chegou o tempo de nós começarmos a preparar o povo da terra para ter dentro do próprio homem um homem eterno, para ter dentro do próprio homem um homem que mantém o corpo, que é o templo do Espírito Santo, que mantém o templo sagrado, porque o templo blasfemado, quem usa não é Deus, é os maus espíritos. Então, se nós mantivermos o nosso templo sagrado e consagrado, o Espírito Santo tem liberdade na terra para falar na boca do homem, defender a eternidade do homem, como eu falei no vídeo passado, um homem não é semi-analfabeto, não. Era analfabeto. Ele nunca estudou e não sabia ler. Ele aprendeu a ler precariamente lendo a Bíblia. Ou seja,
O Espírito Santo foi abrindo a mente dele para ele aprender a ler. Então, quando o Espírito Santo tomou a boca dele, ele ensinou em hebraico, ensinou em aramaico, ensinou em português, ele ensinou tudo para nós que estávamos ali, porque Deus falou para mim, não fale nada, porque eu preciso mostrar o meu poder e mostrar o meu espírito diante desse povo. Então Deus usou daquele irmão de uma maneira maravilhosa, porque o Espírito Santo tomou a boca dele. Por quê? Porque o templo dele estava consagrado a Deus. Hoje é comum, meu Deus, é comum ver homem defendendo política. A política está errada? Não, não. A política é sumamente necessária. Trabalhei na política há mais de 50 anos. Agora, eu trabalhei na política, mas eu trabalhei para pôr comida na mesa. Eu não fui lá me vender, me entregar, oportunidade não faltou para isso. Mas Deus me guardou. Hoje tem pessoa que não sabe, eu vou usar uma expressão bíblica, a pessoa não conhece a direita e a esquerda dele e vai defender política porque ele acha que ele precisa defender a política. Você não tem poder de defender nada e defender ninguém. Então, a política é necessária, sim. Então, como é que nós que servimos a Deus não esquecer? Se você não conhece o estatuto da sua igreja, lê o estatuto da sua igreja. A sua igreja deve ser apolítica. O que é apolítica? Não envolve em política. E como é que o irmão Noé trabalhou na política? O irmão Noé trabalhou o homem físico. Nunca falei de política dentro da minha igreja. Por quê? Porque não é lugar. Então, eu defendi, eu lutei, eu batalhei, sim, porque era a minha função. Era a minha função para pôr comida na mesa. Era a função do cidadão brasileiro. Mas jamais foi, e em nome do Senhor Jesus, jamais será a função do cidadão dos céus que mora aqui dentro, falar, tratar de política, salvo quando alguém quer aprender alguma coisa, que me pergunta, o que é que eu faço? Então, eu conto história. E ainda tem irmão que vai contar história para ele e começa a discutir política e defender política. Irmãos, nós estamos aqui para manter o templo do Espírito Santo consagrado, e mantendo o templo do Espírito Santo consagrado, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar os nossos filhos no temor, na sabedoria, e criar filho na graça, irmãos. Não é você gritar com ele, não é quando ele põe uma roupa diferente, você está parecendo um mundano, você está parecendo... Quando a jovem põe uma roupa um pouquinho mais curta, qualquer coisa, você está parecendo uma mundana. Meu Deus do céu, irmãos, não faz isso, não faça isso. Sua filha ou seu filho mora dentro de um cidadão do país. E quando o cidadão da terra se manifesta, você tem que abraçar o seu filho, a sua filha, com todo amor, com todo carinho, e dizer assim, filho ou filha, você é servo de Deus. Dentro de você tem um homem eterno, uma mulher eterna, para a vida eterna. Pense nisso. Olha, seja fiel, seja obediente, porque vai ver lá, lê na Bíblia de novo. O povo que Deus libertou da escravidão do Egito, que estava vindo para Canaã, eles seriam ricos fazendeiros em 40 dias. Demorou 40 anos. E dos homens de guerra, que eram 600 mil, só entrou 2. Então, filho,
não atrasa a benção na sua vida. Não atrasa a prosperidade na sua vida. Prosperidade. Ninguém peça para Deus muito dinheiro. Peça para Deus o dom da prosperidade, porque Ele te dá o dom da prosperidade e Ele vem com o dinheiro e a sabedoria para administrar. Porque o dinheiro é muito importante para servir a Deus. Porque tudo hoje tem preço. Agora, se você usar o dinheiro, você e o dinheiro servem a Deus. Se o seu dinheiro, que você tem muito, está te usando, Deus vai tirar ele de você. Para quê? Para que o homem físico não mata o homem eterno que mora dentro de nós. Então, conversa com os filhos com muito amor, com muito carinho. Com os irmãos também, viu? Quando você vê o irmão na desobediência, conversa com ele com amor e carinho, como se ele fosse o seu filho. Eu sou testemunha que isso dá certo. Porque, como eu já falei no vídeo passado, me perseguiram a vida inteira. Que maravilha! Quando eu quis revidar por falta de conversão, Deus falou para mim, filho, vai cuidar dos meus filhos que eu cuido dos seus. Quanto mais eu vivo, mais eu vejo a maravilha que Deus tem feito com os meus filhos, os meus netos e bisnetos. E olha, e quanto mais eu vivo, mais maravilha eu vejo. Então, vamos cuidar do cidadão eterno que está dentro de nós? Vamos parar de falar de coisa que você não tem conhecimento, porque você é um analfabeto político. Olha, o que tem de analfabeto político no Brasil, eu conheço PhD analfabeto político. Então, faz o que está escrito no Estatuto, faz o que Deus manda. Ora a Deus, sem interferência, e pergunta para Deus, Senhor, em quem eu tenho que votar? Porque tem uma regra na política, que eu não deveria falar, mas eu vou falar que quando um rouba, ele fala que o outro roubou para deturpar a informação, e aí ele se mantém. Mas, de novo, nós seremos julgados pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e pelas nossas obras. E nós temos que fechar nossa conta com Deus todos os santos dias. Porque nós temos que saber quem mandou nós batizarmos e a quem nós servimos. Vamos tomar cuidado, vamos trabalhar, vamos lutar pela nossa eternidade, vamos lutar pela obra de Deus, vamos nos manter em condição do Espírito Santo usar de nós, porque se o Espírito Santo usar de nós estamos divulgando a graça, nós estamos contribuindo para completar o glorioso número dos escolhidos. Para de ser fariseu, para de ser idiota e para de defender política e vai orar para Deus te guiar, para você saber em quem você vai te batizar e em quem você vai votar. Você tem que orar a Deus para saber em quem você vai votar. E saiba quem te chamou na graça e a quem você serve. Tenha cuidado, não manda sua alma para o inferno defendendo política que é coisa do cidadão da terra. O cidadão da terra a gente defende com oração e consagração e com o temor de Deus e a palavra. Nos ajude a divulgar esse vídeo, curta, compartilhe e, de novo, compra o nosso livro na editora Amazon para nos ajudar e para que você tenha o que está aqui, está nos livros. Olha, o que está aqui está no livro. O que Deus dá para nós aqui está no livro. Deus nos abençoe.